Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu me chamo Kiana. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios, capítulo 11, verso 31. Convido você a pegar a sua Bíblia. Caso você não tenha a Bíblia aí, não tem problema, vou ver se eu consigo colocar na tela para vocês o verso. Eu tô com a minha Bíblia, então eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Eu sou cristã há muitos anos. Tive uns períodos da minha vida que eu vivi afastada de Deus, né? Mas eu sou cristã há bastante tempo e eu tinha a seguinte ideia de que Deus, ele só iria retribuir as pessoas no juízo final. O juízo final sendo o dia do julgamento final, né? Onde todo mundo vai se apresentar perante Deus e Deus vai julgar a gente conforme nossas ações, nosso coração, nossos pensamentos, nosso estilo de vida. E aí será dito se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno, perder a alma eternamente. E eu pensava que essa seria a retribuição de Deus. Isso me fazia pensar que não tinha verdadeira justiça de Deus na Terra, tipo... Eu não sei, eu me sentia muito desesperançosa quando eu pensava nessas coisas. Porque imagina, isso pra mim parecia que, pensando dessa forma, eu pensava que os ímpios, pessoas incrédulas, pessoas que não professam crer em Deus e não seguem as escrituras, elas podem viver do jeito que elas querem e elas podem viver um estilo de vida bom, mesmo sendo pessoas más, e pessoas que são justas, pessoas que seguem a Deus, pessoas que professam crer nele e realmente seguem as escrituras, não significa que elas iriam viver uma vida necessariamente boa aqui na Terra. Eu não acreditava que existia retribuição na Terra, enquanto nós estamos vivendo aqui. Eu não achava que existia retribuição para o justo, nem retribuição para o ímpio, conforme a justiça ou a impiedade dessas pessoas, que seria apenas no dia do julgamento final. E eu pensava dessa forma porque muitas vezes eu via pessoas incrédulas tendo uma vida boa, aparentemente. E eu via também pessoas que criam em Deus, professavam crer em Deus, vivendo uma vida não tão aprazível, não tão interessante. E isso me dava uma visão bastante distorcida da justiça de Deus, sabe? E isso dá um desânimo até de viver na Terra. Pensar que você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa que lê a Bíblia e realmente segue a Bíblia e talvez não tenha uma vida boa. E você pode ser uma pessoa ímpia, uma pessoa incrédula e viver uma vida muito boa aqui na Terra. Era assim que eu pensava e acho que é assim que muita gente pensa, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, muitas pessoas pensam assim. E isso é até reforçado, eu diria, esse pensamento é reforçado em algumas igrejas, de que, Deus vai retribuir todo mundo lá no dia do juízo final, lá no dia do julgamento. Infelizmente, aqui na Terra, os maus podem sim prosperar e os bons podem sim viver uma vida ruim. E isso afasta muito as pessoas de quererem seguir a Deus, né? Porque é que, sabe, as pessoas se sentiriam desmotivadas de seguir a Deus. Se seguir a Deus não tem recompensa, se não existe benefício e recompensa em seguir a Deus, por que é que a gente iria querer seguir a Deus? Então, eu acho que é bastante importante a gente falar sobre esse assunto. Mas eu acabei de ler aqui pra vocês em Provérbios, no capítulo 11, verso 31, que o justo recebe na terra, a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Está escrito aqui. Então, essa ideia que eu tinha é uma mentira. Vai haver, sim, um julgamento, né, final, mas Deus está retribuindo as pessoas hoje, na Terra, conforme a justiça ou a impiedade delas. Eu acredito que essa ideia que eu tinha, e que muitas pessoas têm, de que a retribuição é só lá no juízo final, é um grande engano de Satanás, justamente para nos desmotivar de querer viver uma vida justa aqui na Terra. Ele propaga essa ideia nas igrejas e na mente das pessoas,
de que seguir a Deus não tem suas recompensas aqui na terra, que a recompensa é celestial, que a recompensa é só na outra vida, lá com Cristo no céu, que nós vamos viver. E isso é uma grande mentira. E você sabe que isso é uma mentira por conta do que eu acabei de ler. Está escrito na Bíblia que a retribuição é na terra também. Mas então, se a retribuição é aqui na terra, além da retribuição final, do juízo final, por que é que tem pessoas más se dando bem? Pelo menos é o que parece, né? E a gente pensa muito dessa forma por conta das redes sociais, né? Vamos usar as redes sociais como um grande exemplo aqui, né? Porque acho que grande parte desses pensamentos que nós temos hoje em dia acerca da vida das outras pessoas é por conta do que a gente vê na internet. Hoje você abre o Instagram, por exemplo, ou até o YouTube, né? Tem muitas pessoas mostrando a vida delas no YouTube, no Facebook. Mas vamos supor que você abre o Instagram e tá lá, sei lá, uma pessoa famosa. Essa pessoa, você sabe que ela não segue os caminhos de Deus porque os frutos da vida dela não estão de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia. Mas essa pessoa parece que está prosperando em todas as áreas. É o que parece, né? É o que você vê na internet, é o que você vê nos stories, é o que você vê no seu feed, é o que você vê quando você tá ali, passando o dedo nas redes sociais. E essa pessoa não crê em Deus, ou essa pessoa, sei lá, tá promovendo o jogo do tigrinho. Eu não sei o que você tá vendo nas redes sociais, mas eu sei que é uma realidade para muitos entrar ali no Instagram e ver a vida de uma pessoa sendo mostrada ali, uma vida aparentemente muito boa, e essa pessoa é imoral, ou essa pessoa vive de uma forma antiética, ou essa pessoa simplesmente não segue caminhos bons, não segue os caminhos de Deus, não professa crer em Cristo. E essa pessoa tá vivendo bem. Essa pessoa tem uma casa linda, grande, ela viaja, ela tem filhos, ela é casada. E aí, cadê a retribuição do ímpio? Cadê a retribuição do pecador? Quem é que diz que essa pessoa está se dando bem? Quem é que diz que essa pessoa não está colhendo o que ela plantou? Nós precisamos começar a entender e compreender que as pessoas que têm o intuito de ostentar a vida nas redes sociais, e isso não diz respeito somente a pessoas famosas e muito ricas, isso pode ser alguém da sua família, ou um amigo, ou um colega de trabalho. As pessoas que estão ali ostentando têm a intenção de estar mostrando a vida delas ali. Elas estão selecionando pedacinhos da vida delas para demonstrar ali para o público. Nós não vivemos com essas pessoas 24 horas por dia. Nós não sabemos os detalhes íntimos da vida dessas pessoas. E porque nós vemos um post ou um story dessa pessoa mostrando momentos bons da vida dela, a gente assume que está tudo perfeito na vida dela, de que tudo é flores e de que ela não está colhendo os frutos da impiedade dela, da vida imoral dela. Mas quem diz que esse é o caso? Você tá se baseando nas aparências. Se tem uma coisa que Satanás adora fazer, é enganar a gente de acordo com aquilo que a gente vê, com os nossos olhos. Igual ele fez com Eva. Eva ficava contemplando ali a árvore do fruto, né, que proibido, uma árvore muito bonita, fruto muito bonito, e ela se deixou enganar pela aparência do fruto proibido. E assim é com nós hoje, muitas vezes, através desse exemplo que eu dei aí das redes sociais. A questão é que, muitas vezes, as pessoas, elas estão, de fato, vivendo uma vida de prosperidade financeira, casamento, filhos, aparentemente tá tudo bonito, né? O que a gente mais dá valor aqui na Terra, eu foco muito em falar de dinheiro e de família, porque são as coisas que nós mais valorizamos, ter dinheiro e ter família, né? Ter um casamento, ter filhos, talvez um trabalho de sucesso, ser influencer, eu não sei, né? Ter dinheiro. E a gente vê essas coisas, né, sendo mostradas na internet, que nem eu falei pra vocês no exemplo, mas a gente não tá vendo os bastidores da vida das pessoas.
Eu ouvi dizer recentemente, eu vou dar um exemplo pra vocês, de uma pessoa que vive uma casa linda. Quem vê pela internet pensa que essa pessoa tem dinheiro, que ela vive uma vida próspera financeiramente, é uma pessoa casada, uma pessoa que tem filhos, parece tudo flores, tudo lindo. Mas essa pessoa tá endividada. Não fosse o relato de uma pessoa, aliás, foi o relato da própria pessoa. Não fosse os relatos sinceros, eu não saberia que essa pessoa tá passando por dificuldades. Eu poderia me deixar enganar só pelo que eu vejo. Nossa, a pessoa tem uma casa grande, linda, tudo maravilhoso, casada, com filhos, só que a pessoa tá super endividada a ponto de quase perder a casa, né? E é uma pessoa que aparentemente não se dedica às escrituras, tá? Uma pessoa que não se dedica às escrituras. Muitas pessoas professam com a boca, creem em Deus, creio que seja o caso dessa pessoa, mas a pessoa não vive de fato o que tá aqui. Então, esse é um outro exemplo para vocês. Exemplo de pessoas conhecidas minhas, né? E assim é, muitas vezes, com os famosos também que nós vemos na internet. Vocês lembram da Ana Hickman, do caso dela, que saiu aí na internet uns meses atrás? Super endividada, o casamento tava um caos, mas muitas pessoas se deixavam enganar pelo que viam. Uma pessoa linda, uma mulher linda, casada, com filho, com uma casa maravilhosa, grande, muito dinheiro, muito sucesso na televisão. Mas a pessoa tava cheia de problemas. E por que ela tava cheia de problemas? De acordo com as escrituras, os justos são retribuídos de acordo com a justiça deles. E os ímpios são retribuídos de acordo com a impiedade deles. Não quer dizer que o justo não possa passar por dificuldades, né? A gente sabe que as escrituras, a Bíblia fala que as provações servem na vida das pessoas que têm fé para desenvolver características, né? Desenvolve a perseverança e desenvolve outros frutos, né? A gente acaba se desenvolvendo quando a gente passa por dificuldades. Então Deus pode permitir que pessoas dele passem por momentos de dificuldades com o propósito de crescimento espiritual. Mas o normal, de acordo com as escrituras, é que o justo colha os seus frutos de justiça e o ímpio colha os seus frutos de injustiça. Então eu creio que pessoas que aparentemente estão se dando bem na vida, a gente precisa lembrar que isso são aparências. Às vezes a pessoa tá ali sofrendo com infidelidade do marido e a gente não tem a mínima ideia. Às vezes não, né? Muitas vezes isso tá acontecendo. Ou tanto a esposa quanto o marido, né? Isso pode acontecer dos dois lados. Muitas vezes as pessoas estão endividadas. E às vezes as pessoas não têm problema nenhum quanto a finanças. Vamos supor que a pessoa de fato é muito rica ou tem dinheiro, tá prosperando ali, tá vivendo bem. Só que no mundo externo, o mundo interior dessa pessoa tá completamente quebrado. E a gente não sabe disso, porque a pessoa tá mostrando o externo. E a gente acha que porque o externo dela tá lindo, maravilhoso, a gente assume que o interno da pessoa também deve estar. Mas eu diria que a maioria das vezes não é o caso. Aliás, nunca é o caso se essa pessoa não segue a Deus. Uma pessoa que não tem... que não reconhece Deus como Criador e não se alimenta da Bíblia diariamente, é uma pessoa vazia por dentro. É uma pessoa que sempre vai estar buscando suprir os desejos do coração com coisas externas. Não só dinheiro, como relacionamentos. Pode ser filhos até, para preencher o coração dessa pessoa. Pode ser uma carreira, né? A gente acaba idolatrando outras coisas quando nós não temos Deus no nosso coração. A gente busca outros ídolos. Então a gente olha para a vida das pessoas e pensa que porque no externo tá tudo bem, a verdade é que por dentro essa pessoa, ela não tá bem. Ela tá muito mal. E de que adianta, como diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que adianta a pessoa ter prosperidade na área financeira, talvez um casamento legal e filhos, se o mundo interior dessa pessoa tá completamente quebrado, tá completamente desfalecido. Então tá na hora da gente parar de viver de acordo com o que a gente vê. Deus, Satanás, ele perverte muito as coisas de Deus, né? Ele sempre pega as coisas de Deus e ele distorce. Eu acho interessante pensar que Deus, ele não trata as coisas conforme as aparências. Isso é muito legal, é muito interessante de se pensar. Satanás, ele usa as aparências para nos enganar. E Deus, ele usa as aparências
para mostrar o poder dele, para mostrar a soberania dele. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Nós, como cristãos, nós somos chamados a viver de acordo com a fé, né? A Bíblia fala em vários lugares que o justo viverá pela fé, e muitas vezes a gente tá na nossa jornada cristã passando por momentos onde aparentemente tá tudo dando errado, ou às vezes não tá dando tudo errado, mas a gente não tá vendo Deus agir do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente espera. Mas Deus, ele não age muitas vezes de acordo com os nossos olhos. Ele tá agindo nos bastidores. Ele tá agindo muitas vezes de forma que nós tenhamos que exercer fé, porque nós não estamos vendo acontecer aquilo que o nosso coração espera ou deseja. Mas Deus, ele tá fazendo, ele tá agindo. E eu tenho aprendido que Deus faz isso como uma forma de, muitas vezes, nos humilhar, de nos colocar no nosso lugar. Como assim, Kiana? Quando eu digo que Deus quer nos humilhar, nos colocar no nosso lugar, eu quero dizer que Deus, ele não age conforme as aparências, conforme o que a gente vê, para mostrar que o que a gente pensa, a forma que a gente acha que as coisas têm que ser, não é. Ele é soberano. Deus ele não é limitado como nós. A gente acha, por exemplo, que para acontecer X tem que acontecer Y. E Deus é tipo, não. Deus fala, não, para acontecer X, não precisa acontecer Y. Eu não dependo de Y, Kiana. Eu não dependo de Y para X acontecer. Eu sou Deus. Eu posso fazer as coisas independente do que você pensa, da forma como você pensa que tem que ser. E essa é uma das maneiras, é um dos motivos, aliás, pelo qual Deus, ele não age segundo as aparências. Deus sempre vai estar colocando os cristãos em situações onde, aparentemente, as coisas não estão dando certo, as coisas não estão ocorrendo da forma que nós imaginávamos ou gostaríamos, para que a gente veja que, o jeito que eu pensava que tinha que acontecer isso daqui, completamente nada a ver. Deus é quem sabe como as coisas têm que ser. Deus é quem tem poder para fazer as coisas independente da forma que o ser humano fala que tem que ser. Então acaba nos colocando no nosso lugar de seres criados. E Deus como criador, como poderoso, como soberano. E também é uma forma de a gente estar exercitando a nossa confiança em Deus, né? Vou dar um exemplo da Bíblia para vocês, para ilustrar melhor isso que eu tô falando. Pensa nos israelitas saindo do Egito e eles se deparando diante do Mar Vermelho, precisando atravessar o mar, porque os egípcios estavam vindo atrás deles, perseguindo eles, querendo matá-los, né, ou trazê-los de volta para o Egito. Na cabeça dos israelitas, tenho certeza que eles pensaram, não tem como passar aqui. Humanamente falando, é impossível um povo atravessar o mar sem um barco, sem ao menos um barco, né? Sei lá, sem ao menos um barco gigantesco, né? Pra todo mundo subir e ir pra frente, atravessar o mar. Mas Deus, ele não trata as coisas segundo as aparências. Pro ser humano, precisaria de, no mínimo, um barco para atravessar o Mar Vermelho. Para Deus, não é necessário barco. Não precisa de barco. Deus é Deus. Ele controla as ondas do mar. Ele faz o sol nascer e faz o sol se pôr. Ele faz a lua e as estrelas aparecerem de noite. É ele que coloca o ar dentro das suas narinas e dentro do seu pulmão. Deus, ele não depende de que as coisas ocorram como os seres humanos estão acostumados que as coisas ocorram. Ele pode, e ele faz isso muitas vezes, ele usa as coisas naturais, né, da forma que nós conhecemos. Mas a gente não pode, como cristão, limitar Deus no poder dele. Para nós pode parecer muito impossível muitas coisas, né? Mas para Deus nada é impossível. Isso também está escrito na Bíblia. Vou ver se eu coloco aqui na tela para vocês. Então Deus, ele não nos trata conforme as aparências. Ele não trata as situações conforme as aparências. E eu acho isso muito legal, porque quando nós não vemos saída para o nosso problema, a gente pode ter certeza de que Deus tem uma saída, porque ele não depende de circunstâncias, ele não depende das coisas como nós conhecemos. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. E é isso, Satanás, ele usa as aparências, né? Ele usa as aparências para nos enganar. Inclusive, nesse exemplo que eu dei para vocês dos israelitas fugindo dos egípcios,
uma tentação para o povo foi pensar que aquilo era uma barreira para eles, né? O Mar Vermelho. Satanás colocou esse pensamento ali na cabeça deles de que aquilo era um impedimento. Mas para Deus não era. Então, a minha mensagem hoje para vocês é que vocês não tratem as coisas segundo as aparências, que vocês possam ter a maturidade de olhar para a vida de uma pessoa incrédula e saber que não é porque tudo externo tá aparentemente bonito nas redes sociais, não é o que os seus olhos veem que é a verdade. Porque isso daqui, ó, é a verdade. E o que tá escrito aqui é a verdade. E se aqui tá dizendo que uma pessoa incrédula, pecadora, ímpia, ela colhe os frutos da impiedade dela, ela é retribuída conforme a impiedade dela, você precisa crer que isso é real. Você precisa compreender que aquilo que você vê é limitado e que existem detalhes da vida das pessoas que nós não conhecemos. E quanto às pessoas justas que estão passando por dificuldades, eu digo pessoas justas de verdade, porque lembre-se, existem muitas pessoas que professam com a boca crer em Deus, professam segui-lo, mas na verdade não seguem. São pessoas hipócritas. As pessoas que são genuinamente justas, que buscam de fato, de coração a Deus e querem segui-lo, elas podem estar passando por um momento de dificuldade. E aí também as pessoas ao redor dela podem olhar para a vida dela e falar: essa pessoa está passando por X dificuldade, eu achei que Deus estava na vida dela, não sei lá o quê. Igual Jó, né? Pensa no exemplo de Jó. Os amigos dele pensando que ele tinha feito algum pecado, cometido algum erro ali, porque ele estava vivendo uma vida bastante complicada ali, né? Deus tirou tudo dele. Mas aquilo foi uma provação. Aquilo foi uma provação. E ele saiu daquela aprovação perfeito, né? Não sei se é em Gálatas, eu vou colocar aqui pra vocês. Tem um verso que fala, eu acho que é Paulo que fala sobre a gente sair da aprovação perfeito, que a perseverança tem a sua obra completa em nós. Ele fala que a gente possa sair perfeitos e completos da aprovação. As provações e as dificuldades na vida da pessoa que tem fé servem para nos lapidar. Elas servem para nos tornar mais parecidos com Cristo. Quando a gente passa por dificuldades na nossa jornada cristã, a ideia de Deus é que a gente tenha algum aprendizado ali na dificuldade e que a gente possa sair perfeitos e completos, como diz na Bíblia, daquela aprovação, que possamos sair com novos frutos, né? Novos frutos da aprovação. A ideia é crescimento espiritual. E Deus também não quer que a gente tenha uma fé dependente de circunstâncias. Então, muitas vezes, Deus pode permitir que a gente passe por dificuldades temporárias para colocar nossa fé à prova, para ver se a gente vai se manter nos caminhos dele, independente das aparências, independente do que a nossa vida externa está nos entregando. E esse é um amor genuíno, né? A gente seguir a Deus independente da nossa vida externa, simplesmente porque a gente reconhece o sacrifício que Cristo fez por nós. Porque nós temos fé no sacrifício que Cristo fez por nós. Mas são momentos, né? São momentos na vida das pessoas. Não é pra sempre. A aprovação, o deserto não dura pra sempre. Recomendo vocês voltarem a alguns vídeos aí no meu canal, que eu tenho um vídeo falando sobre a jornada no deserto não precisar ser longa. Os israelitas passaram 40 anos rondando pelo deserto, sendo que a viagem era de apenas... A distância para Canaã era apenas uma distância de 11 dias, uma jornada de 11 dias. E a nossa aprovação não precisa durar 40 anos. A gente precisa compreender o que Deus está querendo nos ensinar na aprovação, na tentação, né? E aplicar na nossa vida aquele aprendizado para que a gente possa sair logo do deserto e ir para Canaã, né? Rumo ao progresso. Enfim, assista aquele vídeo. Vou ver se eu acho o título dele pra vocês, que eu não lembro qual o título que eu dei pro vídeo. Ou volte aqui no meu canal do YouTube que você vai encontrar. Enfim, pessoal, é isso. Pra fechar com chave de ouro, eu lembrei de um verso aqui. Tem um verso que fala... Ai, Senhor, acho que o rapaz vai cortar grama aqui. Tem um rapaz ali... Ele tá cortando grama, gente. Eu vou finalizar rapidamente. Tem um verso que fala que assim... Acho que é em Hebreus, capítulo 11. Peraí que eu vou levar vocês pra lá comigo. Gente, me perdoa. Eu tive que vir aqui pro quarto porque... Pra fechar o vídeo, né? Porque o rapaz tá cortando grama aqui no condomínio.
Tem um verso que fala, em Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Gente, Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador significa a pessoa que concede o galardão. É um presente para aqueles que saem vitoriosos da guerra. Aqui na Terra, nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E, na verdade, a guerra sempre foi entre Lúcifer, entre Satanás e Deus, mas Satanás, ele nos tentou, nós caímos em tentação, e tem toda a história lá no livro de Gênesis que vocês podem ler. E agora a gente tá nessa batalha espiritual, mas existe uma recompensa, não só celestial, mas também terrestre. Existe um galardão, existe um presente para aqueles que buscam a Deus de forma genuína. Mas você precisa ter fé, porque se você não crê que Deus é galardoador, né, das pessoas que buscam Ele, você não vai querer segui-lo. Então é isso. Beijos para vocês.